Existem momentos na vida em que você olha ao redor e a sensação é de que uma bomba explodiu no meio da sua sala. O seu casamento está em ruínas, a sua conta bancária está devastada, a sua saúde mental desmoronou e a sua fé parece ter virado cinzas. Quando a destruição é tão grande, a nossa primeira reação é sentar no chão, chorar e aceitar a derrota. O desespero sussurra no seu ouvido que é tarde demais, que o estrago foi muito profundo e que você nunca mais vai conseguir erguer a cabeça. Se você está a olhar para os destroços da sua própria vida hoje e a perguntar-se se ainda existe salvação, eu tenho uma mensagem urgente de Deus para você. A sua história não acaba nas ruínas. O nosso Deus é o arquiteto das causas perdidas. Bem-vindo ao grande final da terceira temporada da série Dias de Glória. Durante esta temporada, nós vimos gigantes caírem, reis perderem a coroa, profetas entrarem em depressão e generais serem curados. Hoje nós vamos fechar este ciclo com o maior manual de reconstrução já escrito na história da humanidade, o livro de Neemias. Nós vamos aprender os passos exatos que você precisa dar para sair do fundo do poço, enfrentar quem zomba da sua desgraça e reconstruir os muros da sua vida em tempo recorde. Prepare o seu coração, porque hoje é o dia de juntar os escombros e começar a obra. A história começa no palácio de Susã. Neemias não era um pedreiro nem um profeta. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, o império mais poderoso da época. Ele vivia no luxo, no conforto e na segurança. Mas a primeira lição do recomeço é que a verdadeira restauração nasce de um incômodo espiritual. O irmão de Neemias chega de Jerusalém e traz uma notícia devastadora. Os sobreviventes lá na província estão em grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias poderia ter dito: "Que pena, vou orar por eles", e voltado a beber o seu vinho no palácio. Mas a Bíblia diz que ele se sentou, chorou, lamentou por dias, jejuou e orou perante o Deus dos céus. A reconstrução da sua vida nunca vai começar enquanto você estiver confortável com a sua ruína. Enquanto você der desculpas para sua dívida, enquanto você normalizar a frieza no seu casamento, enquanto você culpar os outros pelos seus vícios, nada vai mudar. O milagre começa quando você assume a responsabilidade e chora pela sua condição. Deus não restaura quem não se importa. Depois de orar, Neemias age. Ele pede permissão ao rei, consegue os recursos e viaja para Jerusalém. E aqui está a segunda lição, uma das mais dolorosas, a inspeção das ruínas. A Bíblia diz em Neemias capítulo 2 que ele levantou-se de noite em segredo e foi inspecionar os muros destruídos. Ele cavalgou pelo meio dos escombros, pelo meio do lixo e das portas queimadas. Ele olhou de frente para o tamanho do problema. Você nunca vai consertar o que você recusa confrontar. Muitas pessoas querem o milagre da restauração financeira, mas têm medo de abrir o aplicativo do banco e somar o tamanho da dívida. Querem a restauração da família, mas recusam-se a sentar na mesa e ter aquela conversa difícil sobre traição, mentiras e mágoas. Neemias cavalgou no escuro, sentiu o cheiro da madeira queimada e mediu o tamanho do desastre. Você precisa encarar a sua realidade hoje, por mais feia que ela seja. Traga o seu problema para a luz, porque o diagnóstico correto é a metade da cura. Quando Neemias finalmente convoca o povo e diz: "Levantemo-nos e edifiquemos", a obra começa. E é exatamente neste momento que a terceira lição entra em cena. Onde há construção, sempre haverá oposição. A Bíblia diz que Sambalate, Tobias e Gesem ouviram falar da obra e começaram a zombar. Eles disseram: "O que esses judeus fracos estão fazendo? Será que vão ressuscitar pedras dos montões de lixo?" Tobias chegou a dizer: "Ainda que edifiquem, se uma raposa pular em cima desse muro de pedras, ele vai desabar." Preste muita atenção. O inferno não se importa se você está deprimido no sofá. Mas no segundo em que você decidir levantar a cabeça, voltar a congregar, consertar suas finanças ou perdoar seu cônjuge, as vozes de Sambalate e Tobias vão aparecer. E elas vêm através de pessoas,
às vezes da sua própria família ou dos seus amigos, dizendo: "Você acha que vai conseguir? Você já tentou antes e faliu. O seu casamento não tem mais jeito. Essa igreja é uma perda de tempo. Você é muito fraco." A zombaria é a principal arma do inimigo para paralisar a sua obra. E qual foi a resposta de Neemias? Ele não desceu do muro para discutir com os críticos. A águia não caça moscas. Neemias simplesmente orou: "Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados", e continuou a trabalhar. E ele deu a maior estratégia de guerra espiritual que existe. Ele dividiu o povo. A Bíblia diz que a partir daquele dia, metade dos homens trabalhava na obra e a outra metade segurava as lanças, os escudos e os arcos. Os próprios construtores tinham uma ferramenta de trabalho numa mão e uma arma na outra: a colher de pedreiro e a espada. Você não pode apenas orar para Deus lhe dar um emprego e não enviar o currículo. Você não pode apenas jejuar pelo seu casamento e continuar tratando seu cônjuge com grosseria. A fé sem obras é morta. Neemias trabalhou de sol a sol, com a espada na cintura, vigiando e construindo ao mesmo tempo. Sabe qual foi o resultado dessa postura inegociável? O muro, que estava destruído há mais de 140 anos, foi totalmente reconstruído em apenas 52 dias. Quando os inimigos viram aquilo, a Bíblia diz que eles temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O que o diabo levou anos para destruir na sua vida, o nosso Deus é capaz de restaurar em tempo recorde quando você se posiciona. A sua história não vai terminar em ruínas. Os seus inimigos vão ter que assistir de camarote Deus erguer os muros da sua casa, da sua saúde e do seu ministério. Se você crê que chegou o tempo do seu recomeço, se você tem uma espada numa mão e uma ferramenta na outra, deixe o seu like neste vídeo para selar essa palavra. E declare com força, fé e determinação nos comentários para o inferno inteiro ouvir: "Eu me levantarei e edificarei."